Somente a pregação bíblica pode trazer mudança nos corações de quem ouve. Pregue a palavra tal como ela é e ela se encarregará de transformar a vida das pessoas. Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e com muita alegria, né, professor Daniel? Estamos aqui com mais um vídeo do seu canal de Escola Bíblica, de Teologia, Sentinelas da Teologia. E já antes de nós seguirmos nesse tema abençoado de hoje, né, professor Daniel? Não esqueça, se inscreva no nosso canal, você nos ajuda muito se inscrevendo. Deixe aquele like missionário, cada vez que você curte, nossos vídeos são mais divulgados. E também, não esqueça de deixar aquele comentário abençoado, nós vamos ficar muito alegres, felizes em responder seu comentário, da sua cidade, onde você mora, e compartilhe os nossos vídeos. A lição de hoje é a lição de número 12, que fala sobre o reinado de Josias. Josias, Anderson, quando começou a reinar, ele tinha apenas 8 anos de idade. Da mesma forma que o rei Joás, muito novo, ele assumiu o trono. E o texto vai dizer, 4 anos depois, com 12 anos, ele começa a fazer uma reforma, ou seja, o seu coração já voltado para as coisas de Deus. E nessa reforma ele tem a oportunidade de ouvir da boca do sacerdote a leitura do livro da lei. E aí começa toda a transformação, toda a mudança na vida desse jovem rei. E aqui, você, amigo, irmão, professor da escola bíblica, para você ajudar a dar um subsídio, fazer um contexto para a sua lição da escola bíblica, nós podemos fazer um contraste, né, professor Daniel? Que tiveram outras reformas anteriores, antes Josias, de exatamente. Ezequias e Joás, né? Nós vemos que tiveram outras reformas, que tiveram alguns efeitos, mas nós vamos ver a diferença da reforma feita por Josias para com os demais reis, e nós vamos ver qual foi o precursor que que promoveu esse efeito muito mais eficaz, muito mais abrangente que as demais reformas que vieram antes, né? Foi assim, professor Bruno? Sim, correto. Nós encontramos várias reformas. O rei Asa, o rei Joás, o rei Ezequias, e todas essas reformas, elas foram importantes para o processo de aproximação, de renovação da aliança. Só que nenhuma dessas reformas tiveram tanto alcance ou abrangência como a reforma que o rei Josias propôs. Por quê? Porque todas as reformas até aqui foram reformas estruturais, reformas de organização da liturgia, festas importantes que haviam sido esquecidas, e todas elas, como falei, foi importante para um processo de reaproximação, de quebrantamento, mas a reforma que teve maior resultado foi a reforma de Josias, que foi uma reforma que teve como carro-chefe a leitura da lei de Deus. Porque quando Josias, com 12 anos, ele ouve a leitura da lei, e aí ele tem os seus pecados sendo confrontados, porque é a partir dali que ele vê o quão distantes eles estavam das ordenanças que Deus havia deixado para eles no livro da lei. E a atitude ou a reação de Josias ao ouvir a lei foi de arrependimento. O texto vai dizer que ele rasga as suas vestes e confessa os seus pecados diante do Senhor. E aqui nós vemos, professor Daniel, e você que nos assiste, professor da Escola Bíblica, a grande diferença dessas reformas. Como disse o professor Daniel, foram reformas que vieram lá anteriormente, que teve um início, mas que não foram reformas profundas. Como nós vemos com o rei Joás, que ele teve uma reforma, mas ainda permaneceu lugares de culto a deuses estranhos em Israel. Foi uma reforma que trouxe novamente o Deus de Israel
diante do povo, mas não aboliu os dos falsos deuses. Aqui o professor Daniel comentou a grande diferença, porque nenhuma delas foi tão profunda e promoveu a transformação e o arrependimento, porque as pessoas se voltam para Deus quando reconhecem seus pecados, que foi o fato deles terem encontrado o livro que estava perdido. Olha só, irmão, professor da escola bíblica, a palavra de Deus, aquilo que trazia toda a vontade de Deus, os estatutos de Deus, a lei de Deus. Nós entendemos que pela palavra Deus se revela, nós conhecemos Deus, os atributos, a grandeza, a excelência, a santidade. Então aquela palavra pela qual o povo conheceria Deus e a vontade de Deus estava perdida no meio do povo que se dizia povo de Deus, professor Daniel. E também, Anderson, a iniciativa de Josias era boa. Ele quis reformar o templo. Ele iniciou com uma reforma estrutural. O sentimento dele era genuíno, o sentimento dele era verdadeiro. Mas foi a lei que transforma o sentimento dele em algo muito mais assim vislumbrante, porque ele não enxerga só a necessidade que havia de uma reforma física, estrutural, uma reforma no templo. Ele consegue enxergar a partir da leitura da lei que a reforma primeiro tinha que começar no seu coração. Então é esse arrependimento trazido pela pregação da palavra é que faz primeiro a reforma dentro do seu coração, na sua vida, porque ele vai fazer uma aliança com Deus. Ele vai renovar a aliança com Deus. Ele vai fazer uma confissão de pecados. E aí, depois ele vai chamar o povo e vai exigir que o povo também faça uma aliança com Deus. Que o povo jure lealdade a Deus. E o povo acaba então abraçando a ideia ou a proposta de Josias, porque era a melhor a se fazer, e o povo então vai fazer uma aliança com Deus, o povo então vai confessar seus pecados, e vai haver ali uma grande mudança que parte do coração deles para dar sentido à reforma estrutural, porque de nada adiantava reformar o templo se os corações dos adoradores continuassem mergulhados no pecado, na mentira e no engano. E aí nós vemos a importância e a eficácia da palavra de Deus. Porque quando nós falamos que o livro da lei, a palavra de Deus, estava perdido dentro do templo, e hoje, quantas denominações, quantas comunidades que se dizem cristãs estão com a palavra de Deus perdida. Como assim, professor Anderson, professor Daniel? Eu tenho uma Bíblia na minha casa, na minha igreja o pastor leva a Bíblia, mas está perdida a interpretação genuína das Escrituras. Está perdido o valor quando a gente entende, compreende e confessa que a Bíblia ela é eficaz, ela é completa, ela é perfeita, professor Daniel. Ela não precisa de adjuntos humanos, ela não precisa de acréscimos de homens, de timbre de voz, de jogo de luz. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, quantas denominações no Brasil hoje usam a Bíblia simplesmente para defender as suas posições, suas ideias, suas ideologias, mas não deixam, não simplesmente pregam a palavra de Deus como a chamada do vídeo, como ela é perfeita, íntegra, e reconhece, crer, confia que a palavra de Deus por si só, ela tem um efeito poderoso, que foi isso que aconteceu com o professor Daniel narrou lá com o rei Josias. Eles leram o livro da lei, eles leram a palavra, e essa palavra gerou o quê? Arrependimento, reconhecimento de pecados. E essa palavra, ouvida pelo povo, gerou uma resposta do povo para a palavra de Deus. Que era o quê? Arrependimento, conserto, abandono do pecado e mais, o principal, uma aliança de fidelidade com Deus. Isso só a palavra de Deus faz. Como nós falamos, Deus se revela pela palavra. Então era um povo que não conhecia Deus porque não tinha a palavra de Deus.
como hoje tem muitas comunidades, muitas igrejas, cantam errado, pregam errado, liturgia do culto errado, oram errado, porque não conhecem o Deus que servem e não tem a palavra, tem a Bíblia nas mãos, mas não a interpreta corretamente. São interpretações pautadas em visões de líderes, em teologias que são completamente antibíblicas, que forjam uma interpretação que não é a que a Bíblia nos ensina, que é o qual, professor Daniel? Cristocêntrica. Cristo no centro. Mostrando o caminho de arrependimento e salvação que se chama Jesus Cristo. O texto vai dizer que após o povo terem renovado a aliança com Deus, após Josias ter renovado a aliança com Deus, é que é importante dizer que parte do rei, parte da liderança, e influencia o povo, porque o líder é quem direciona as coisas. Uma liderança que foi transformada pela palavra e reconhece, nós precisamos deixar essa palavra falar. E influencia, inflama o povo. Isso tanto pro bem quanto pro mal, tanto para Deus quanto para ser oposição a Deus. E o texto vai dizer que Josias, ele viaja por todo o território de Judá e até mesmo algumas cidades de Israel. E ele vai, por onde ele vai passando, ele vai tirando a idolatria. Como é que eles faziam? Qual foi o método que o rei Josias se utilizava, onde ele chegava, para convencer o povo da idolatria? Através da leitura da lei. Por onde ele passava, ele trazia a memória do povo, a leitura da lei, e o povo então se arrependia dos seus pecados. E a idolatria, no período de Josias, o texto vai dizer que não ficou nenhum altar, nenhum local de adoração que não fosse ao Deus de Israel. E essa mudança no comportamento, na atitude do povo, porque o arrependimento traz isso, traz mudança de vida, também resultou nas mãos providencial de Deus protegendo o povo. Porque o que o texto vai dizer? O texto nos diz que por causa dessa volta que o povo faz para Deus, Deus então não permite que a desgraça, que o cativeiro, que a destruição venha sobre o governo de Josias. Pelo contrário, somente após a morte de Josias é que a ira de Deus contra o pecado se manifesta. Enquanto o povo se arrependeu de seus pecados, se voltou para Deus, o povo desfrutou da proteção de Deus, desfrutou da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. E aqui, professor Daniel, essa colocação do professor Daniel me faz lembrar a inversão hoje de valores. Porque lá em Deuteronômio, quando Deus ele vai ratificar toda a lei que ele instruiu a Moisés, Deuteronômio vai fazer isso, vai trazer um resumo, a ratificação de toda a lei de Deus. E Deus vai falar através de Moisés dizendo, se a partir de hoje tiveres o cuidado, o compromisso de cumprires, guardar, obedecer toda a lei escrita nesse livro, o que Deus está dizendo para Moisés e para o povo? Se vocês observarem, pregarem, ensinarem e viverem a minha palavra, eu serei o vosso Deus. E as minhas bênçãos virão sobre vocês. As minhas bênçãos alcançarão. Nós vemos isso cumprindo no reinado de Josias. O povo ouviu a palavra, creu na palavra, a palavra tem o seu efeito eficaz, ela transformou, gerou arrependimento e o povo cumpriu, voltou-se para a palavra e Deus abençoou o povo. Hoje tem uma inversão. Hoje as pessoas estão em busca de bênçãos porque não vivem a palavra. Não são pessoas que estão interessadas em ir em cultos, em buscar a Deus porque querem ter uma vida com Deus, mas porque querem desfrutar das bênçãos de Deus. Querem desfrutar de bênçãos financeiras, materiais, sentimentais, físicas, mas se esquecem que todas as bênçãos de Deus, elas vêm atreladas a uma vida de compromisso com Deus. Hoje inverteu-se. Hoje as pessoas buscam as bênçãos, mas esqueceram, por isso que fala que a palavra está perdida. Nós não vemos o contexto bíblico e agora, apresentado em Josias, o que a palavra diz. O povo ouvindo a palavra,
A palavra transformando o povo tendo um compromisso com Deus através da palavra e a bênção de Deus vindo sobre o povo. E quando nós falamos de pregação da palavra de Deus, nós temos que ter em mente uma coisa, irmãos. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Cristo. A Bíblia é a história de Deus. Quando o texto fala da Arca de Noé, proeminente ali não é Noé, não é a arca. Ali era uma sombra, era um tipo de uma salvação muito maior e gloriosa, que não salvaria só uma família, mas que salvaria uma multidão de pessoas ao longo dos séculos, enquanto nós estivermos aqui neste mundo. É importante, então, Daniel, que tipo, nós falamos de tipo, é algo que parece, mas está representando algo que vai acontecer no futuro. E isso é o Antigo Testamento. Exato. Todo o Antigo Testamento era um tipo, a sombra apontava para o evento maior. Então, Anderson, quando nós pregamos sobre Davi, o Davi não é o proeminente da história. Não é o centro. Davi era um tipo de Cristo. Porque assim como Davi foi o maior rei de Israel, mas um rei que era falho, era um ser humano limitado, era um ser humano, Jesus é o rei por excelência. O texto vai dizer lá em Apocalipse que ele é o rei dos reis. Perfeito. Ele é o Senhor dos senhores. Quando nós falamos de Moisés, e as pessoas enaltecem Moisés, Moisés, o grande libertador de Israel, e Moisés é a sombra de Cristo, Moisés aponta para Cristo. O que Moisés fez, que foi tirar Israel do Egito e levar Israel para a terra prometida, Cristo é o libertador maior do que Moisés. Cristo nos resgatou deste mundo para nos levar para a presença de Deus, para um dia estarmos na terra, no local, na cidade que Ele nos prometeu. Então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se o Antigo Testamento é a sombra, nós temos no Novo Testamento a realidade. Ou seja, o Jesus vindo a este mundo, o próprio Deus encarnado vindo a este mundo, e aí nós temos a pregação da igreja primitiva, qual era? A encarnação, vida, morte e ressurreição. Este era o centro da pregação dos apóstolos. Cristo, ele encarnou, como Deus encarnou em forma humana, ele viveu neste mundo, ele morreu e ressuscitou. E toda a igreja crescia ouvindo essas verdades. Então, quando nós pegamos a Bíblia e começamos a contar a história de Davi, somente por contar a história de Davi, que foi um grande homem, que foi um grande rei, ou para nos comparar com Davi, nós estamos tirando o brilho do Evangelho, que é Cristo sendo apresentado como figura na pessoa de Davi, e Cristo, quando vem, vai fazer obras maiores do que Davi. Então, quando nós focamos no homem, focamos no evento em si e tiramos a glória que é de Deus, nós estamos tirando o brilho do Evangelho. Por isso, Anderson, que nós vemos hoje pregações que atingem só a mente de quem está ouvindo, não desce ao coração, não traz mudança, porque se fala de tantas coisas que os homens fazem, que os homens fazem, né? Tantas coisas que são possíveis fazer através da graça do Senhor, mas se esquecem de que todas estas operações realizadas através da pregação do Evangelho, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, enquanto nós não tivermos esse olhar voltado para as Sagradas Escrituras, como Paulo vai dizer lá na sua carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, ele vai dizer que o Evangelho é a glória de Cristo. E Cristo é a imagem de Deus. E logo ele vai dizer, então, que a glória do Evangelho é que Cristo revela o Pai. Um Pai salvador, um Pai bondoso, um Pai misericordioso. Então, nisso está a glória da pregação, quando nós pregamos e falamos de Cristo e damos a Ele toda a proeminência. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, é Ele quem perdoa, é Ele quem regenera, é Ele quem muda, é Ele quem transforma. Nós
O salmista vai dizer: o que é o homem? O que é o homem para que te lembres dele? O homem não é nada. Se não for a misericórdia do Senhor sobre do homem, esse homem não é nada. Como diz o apóstolo Paulo, né? O homem é um pedaço de cacos, né? Não passa disto. É como a flor que nasce, a flor do campo que nasce pela manhã e depois ao meio-dia ela com o sol ela morre. O homem é apenas um coadjuvante na história. Toda a Bíblia Sagrada deve falar única e exclusivamente de Cristo. Ou melhor, a fala única e exclusivamente de Cristo, e a nossa pregação tem que apontar para Cristo sempre. E aqui o professor Daniel está comentando aquilo que nós falamos a Bíblia está perdida hoje em muitas igrejas. Porque usam o texto bíblico para falar do homem. Eles pegam Davi para comparar você a Davi. Assim como Deus fez com Davi, eu fazer com você. Deus vai te honrar. Assim como Deus levantou. Não, irmãos. Davi é simplesmente um instrumento de Deus para manifestar o poder de Deus e trazer, como o professor Daniel diz, um tipo, uma profecia que aponta para Cristo. E isso nós afirmamos quando o João, no seu evangelho, começa no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Verbo é a palavra. O João estava dizendo, este que vocês viram entre nós, ele é a palavra de Deus. Ele é o cumprimento. Tudo que a palavra... Quando João fala da palavra naquela época, é todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Tudo que foi anunciado, todos os tipos, todas as profecias, tudo falava deste Jesus que vocês viram. Então este é a palavra, o cumprimento de toda a palavra de Deus, o cumprimento de toda a profecia, de todas as promessas de Deus, se cumpriram em Cristo. E aqui nós falamos mais uma vez, as pessoas vêm tanto com promessas, todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Então a maior promessa de Deus para a nossa vida, igreja, é a pessoa de Cristo e a obra salvífica de Jesus Cristo. Não tem outra promessa. Essa promessa, salvação, vida eterna através de Cristo. Então todas as promessas, todas as profecias, tudo que o Antigo Testamento trazia, ele se cumpriu, se concretizou, se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. O Deus que tomou forma de homem, viveu, morreu por nós e está vivo. Essa é a mensagem. Só que hoje a Bíblia está esquecida, a interpretação bíblica está esquecida. Hoje o homem veio para o centro. Hoje parece que somos não, irmãos. Vamos deixar a Bíblia falar. Vamos abrir a Bíblia e voltar a crer no poder e na eficácia. Porque, como o professor Daniel disse, são mensagens, pregações hoje, que mexem na emoção, mas não geram transformação. Traz muito convencimento, pessoas ficam se achando que são, mas não gera arrependimento. Só a palavra de Deus verdadeira gera salvos, gera conversão, mudança de vida, mudança de atitude, como foi com Josias, quando o livro foi lido para o povo e gerou o quê? Transformação, arrependimento, não emoção, transformação, não convencimento, arrependimento. E também nós temos que ter em mente que nenhuma das revelações de Cristo narradas no Evangelho e nenhuma das bênçãos do Evangelho são boas novas se não forem meios pelos quais experimentamos a glória de Cristo. O perdão é uma boa nova? É, mas só é boa nova porque ele nos aproxima de Deus. Desfrutamos da presença, do amor do Pai. O perdão por si não tem significado nenhum. Exato. Ah, eu sou perdoado por Deus, eu agora me sinto uma pessoa melhor. Não, irmãos. O perdão se é uma bênção de Deus porque nos aproxima de Deus. Nos reconcilia, esse perdão para nos reconciliar com aquele que a Bíblia diz que está irado com nossos pecados. Aquele que peca é inimigo. Então por isso que tem que haver um perdão. Porque, olha só, aquele que peca, ele é inimigo de Deus. Então nossos pecados nos tornam inimigos de Deus. E esse perdão através de Cristo nos reconcilia com o Pai. Hoje, se nós desfrutamos a presença do Espírito Santo, a comunhão com Deus, é porque Cristo nos reconciliou pela sua obra com o Pai. A justificação ela só é boa nova porque garante o nosso acesso à presença e aos prazeres de Deus. A vida eterna só é boa nova porque ela nos fará estar para sempre diante de Deus. Ou seja, a vida que nós temos,
ela só tem propósito se ela for para a glória de Deus. A família que Deus nos deu só terá um propósito se for para a glória de Deus. Ou seja, todos os dons, todas as dádivas, todas as bênçãos advindas da salvação por meio do Evangelho só terão sentido se o nome de Cristo for glorificado. E aí nós temos pessoas que tentam defender o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa. É como diz Charles Spurgeon, né? É como diz Charles Spurgeon, não tente prender um leão sob ataque. Não tente defender um leão sob ataque. Abra a jaula e deixa que ele saia, que ele se defenderá por si só. Assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Nós não precisamos defender, sabe por quê? Porque o próprio Jesus, quando chama os seus discípulos, lá no final de Mateus, ele vai dizer: toda autoridade é-me dado nos céus e na terra. Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem ouvir o Evangelho será salvo pelo poder do Evangelho. Então, como tu falaste no início, não precisa de ajuda. Eu não preciso tornar o texto agradável, palatável para quem for ouvir. Eu preciso falar de Jesus. Ele é perfeito em si próprio. Ele veio a este mundo, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, fez por nós o que não poderíamos fazer e ressuscitou para nos garantir as belezas advindas da salvação, que é a glória de Deus. Então, professor da escola bíblica, você tem uma oportunidade ímpar de enfatizar, vaticinar e mostrar biblicamente a importância, a necessidade e a eficácia. Você que é professor da escola bíblica, você tem uma oportunidade ímpar de enfatizar, de provar, de vaticinar para a sua igreja, a sua congregação, os seus irmãos, da importância, a necessidade e a eficácia da pregação da palavra de Deus. Através da lição de número 12 do terceiro trimestre de 2021, o Renato Josias, você vai mostrar para eles o que a palavra de Deus faz, que nenhuma reforma pode fazer. Nenhum homem, nenhuma liderança, nenhum governo pode fazer, mas só a palavra de Deus fez. Tiveram inúmeras reformas antes de Josias. Só que a diferença é que no Renato Josias, a palavra de Deus foi lida para o povo. Professor da escola bíblica, a sua bandeira é a palavra de Deus. O representante, quantas igrejas, denominações, a bandeira da pregação da palavra é o professor da escola bíblica. Então aproveite esta oportunidade para enfatizar e alertar os seus líderes, a sua congregação, que é necessário nós deixarmos todo o subterfúgio, deixarmos todo o entretenimento, deixar tudo aquilo que não é bíblico de lado e investirmos pesado, de todo o coração, na pregação da palavra. Crer que a palavra ela é viva e eficaz. E só ela pode transformar a vida do ser humano. Pregue a palavra. Cante a palavra. Ore a palavra. Viva a palavra de Deus. Não existe outro meio de transformar ou reformar a vida ou a nossa comunidade cristã se não for pela palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe, a graça e a paz, se Deus permitir. Até a próxima lição, lição de número 13, do terceiro trimestre de 2021. Deus abençoe, meus irmãos.